Gravando. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 14/7/2022, fazendo a verificação do quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. Eu, Ítalo Simonato, excepcionalmente conduzirei os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, Dr. João Silag, Dr. Rodrigo Raffenstein e o Dr. Paulo Ribeiro, agradecendo de antemão aos Drs. Rodrigo e o Dr. Paulo pela gentileza de prestigiar a Câmara. Também em sessão a doutora Aline pela representação fiscal. Informo que a sessão é gravada e após seu término será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza de deixar os microfones no mudo para evitar ruídos, só acionando quando forem falar. Iniciaremos pelo auto de infração 40-09804, Maria Clara Morgado Fernandes de Sá, o único da pauta, de minha relatoria. Considerando que não haverá sustentação oral nesse caso, eu já vou fazer o registro do voto. Em seguida, eu passo a leitura para que os doutores possam acompanhar. Só um instante. O voto já está registrado e eu vou passar a leitura dele. Trata-se aqui de um caso de ITCMD, acusação de deixar de pagar o imposto. Esse processo ele já passou por Câmara Julgadora, uma outra Câmara Julgadora em outra composição, que havia decidido pelo desprovimento do recurso de ofício, visto que a decisão de primeira instância havia cancelado o auto de infração. A Câmara Superior decidiu por acolher a pretensão fazendária, dando provimento ao recurso especial para afastar a decadência, que foi a motivação da decisão de primeira instância para cancelar esse auto de infração, determinando o retorno para a instância quo para que seja reapreciado o recurso de ofício nos termos do quanto decidido pela primeira instância. E o feito me foi distribuído para relatar e julgar. Eu faço aqui por oportuno uma revisão, né, de como foi o julgamento concluído em segunda Câmara Julgadora, em mandato pretérito, que decidiu-se pelo cancelamento do auto de infração, tal qual a decisão de piso, ancorando sua fundamentação na ocorrência da decadência, né? Foi interposto, então, recurso especial pela Fazenda, e a decisão colegiada da Câmara Superior, por ampla maioria de votos, decidiu aqui, e eu faço o recorte da decisão da Câmara Superior, que acho importante para se ter a dimensão do que foi decidido. E reproduzo aqui o excerto do voto vencedor, dizendo que o apelo fazendário merece conhecimento no que diz respeito à possibilidade de conhecimento de ofício da alegação de decadência, bem como a aplicação do parágrafo único, artigo 173, para início da contagem do prazo decadencial, eis que apresentados paradigmas aptos à demonstração da divergência em relação às questões suscitadas. No entanto, razão de entendimento dessa Câmara, nego provimento quanto a tais matérias, de outro modo conheço do recurso especial no que diz respeito à utilização da data de apresentação da declaração de imposto de renda como dias a quo para aferição, mas nego-lhe provimento, eis que no presente caso não se está a tratar
de transmissão de bens por meio de inventário, de modo que o início do prazo para aferição da decadência se dá quando a homologação judicial do cálculo do imposto e não da data da declaração mencionada. E, ao final, conheço e dou provimento ao apelo para afastar a decadência, determinando o retorno dos autos à instância COP para que seja reapreciado o recurso de ofício nos termos do quando decidido pela decisão de primeira instância. De start, salvo melhor juízo, digo eu, que a Câmara Superior pronunciou-se definitivamente sobre alguns pontos controvertidos, a saber, o prazo decadencial para acusação de falta de pagamento do ITCMD, quando há pagamento parcial e não há indício de dolo, fraude ou simulação, contas pelo artigo 150, parágrafo 4º, na hipótese de transmissão de bens instrumentalizada em processo judicial de inventário ou arrolamento, o início do prazo para aferição da decadência se dá quando da homologação judicial do cálculo do imposto e não da data da entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física. No caso em concreto, o reconhecimento da fraude obsta a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, ainda que tal reconhecimento desse pelo julgador ou órgão judicante independente de tal circunstância constar da acusação fiscal. Aplica-se, no caso em concreto, o artigo 1731 para a contagem do prazo decadencial e, considerando-se que a homologação judicial da partilha nos autos de inventário ocorreu em 16/7/2007, o prazo decadencial se encerraria em 31/12/2012, antes, portanto, da notificação do auto de infração que ocorreu em 6/9/2012, devendo ser afastada a decadência. Tais pontos acima transcritos, concorde-se ou não, restam definitivamente decididos pela Câmara Superior desse Tribunal Administrativo, não oportunizando a renovação de tais celeumas. Ainda que assim não fosse, entendo corretas as conclusões trazidas em última instância administrativa, eis que, conforme se verá à frente, os atos praticados pela recorrida denotam a existência de componente subjetivo implícito, com elementos volitivo e intelectivo, para esquivar-se de pagar o tributo causa-mortes que seria devido, ou seja, houve vontade e consciência nos atos por si praticados que culminaram na artificial redução do imposto devido. Estabelecidos os limites judicantes à atuação dessa Câmara, retomemos a análise dos fundamentos empregados no parecer de recurso de ofício contrapostos em contrarrazões do particular. Em oportuno parênteses, e aqui eu retomo o cerne dos fatos, né? Retomo os fatos que culminaram na autuação, digo que o auto de infração, ele transcreve como acusação fiscal a falta de pagamento do ICMS no valor de 160 mil, que são 4% sobre uma base de cálculo de 4 milhões, devido pela recorrida em decorrência do falecimento de seu esposo, com transferência patrimonial declarada em sua declaração de imposto de renda à pessoa física no ano base 2007, na linha relativa a transferências patrimoniais, do quadro Rendimentos Isentos e Não Tributados, enviados à Receita Federal, conforme o protocolo de recebimento tal, cujo valor total declarado de transferência patrimonial alcançou um montante de 7.740.000, não constando do processo, no processo de inventário, o excedente de 4 milhões, que é a base de cálculo para o tributo exigido no lançamento de ofício, tudo conforme demonstrado as folhas 5 e demais documentos instrutórios. Registre-se incontroverso que os autos de inventário e demais documentos instrutórios atestam que as cotas sociais de direito da Juva Meeira alcançaram a quantidade de 1.021.362 cotas da empresa Tintas MC, e que, através da escritura de promessa de cessão de direitos sobre cotas do capital, foram negociadas pelo valor de 4 milhões, cujo montante corresponde ao exato valor do objeto da presente exação, descortinando-se a origem do excedente suprimido da partilha homologada judicialmente. Assim, conforme bem delineado pelo julgador ACO, o montante alcançado pelo fisco corresponde ao valor negociado na alienação das cotas sociais entre os herdeiros, em valor superior ao consignado na partilha amigável, conforme escritura de promessa de direito sobre cotas capital juntada aos autos.
Ocorre que o julgador ACO, em singela, porém suficiente fundamentação, dispôs que, à vista da instrução processual, salvo melhor juízo, entendo ser improcedente a acusação fiscal em fato de se tratar de aquisição patrimonial que não configura fato gerador de TCMD, à vista da escritura da promessa de cessão de direitos sobre cotas sociais, fecho aspas. Em outras palavras, entendeu o julgador de piso que o valor de 4 milhões decorre de negócio jurídico, compra e venda de ações societárias posterior à sucessão, e, portanto, não alcançável pela tributação do TCMD. Em suma, durante o próprio processo de inventário, a viúva Meyer optou por vender essa quantidade de 1 milhão e algumas outras cotas sociais de uma empresa, essa empresa Tintas MC, e optou por negociar com os outros herdeiros. E essa negociação se deu no montante de 4 milhões de reais. E esse valor ele não foi levado à tributação pelo TCMD, né? E aqui eu digo que eu ouso discordar da decisão recorrida e explico que, por primeiro, esclareças que ainda que a Fazenda Estadual tenha nos autos de inventário concordado com os valores recolhidos, há dentre as cópias do processo de inventário uma declaração da Fazenda Estadual dizendo que concordava com aqueles valores recolhidos no processo, digo que tal concordância deu-se apenas quanto aos valores recolhidos originalmente, à luz dos bens lá relacionados, qualificados e quantificados pelos herdeiros, frisando que o artigo 662, parágrafo 2º do Código de Processo Civil estabelece que o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores do bem do espólio atribuídos pelos herdeiros, significando que ao fisco permanece o direito de reavaliar o quantum devido a título de TCMD, caso constatado falseamento nas informações de qualquer dos bens ou valores declarados em juízo ou fora dele. E aqui eu faço uma análise cronológica do caso e digo que, cronologicamente, tens que, em 18/10/2006, foi apresentada a declaração de inventário relativa ao processo judicial tal, sendo retificado posteriormente em 17/11/2006. Em 25/10/2006 foi pago o ITCMD. Em 14/11/2006 foram lavradas no 10º tabelionato de notas a escritura pública de cessão de direitos sobre cotas de capital e a escritura de promessa de cessão de direitos sobre cotas de capital, constituição de hipoteca e cumprimento de obrigações e outras avanças relativas a esse 1.021.362 cotas da empresa Tintas MC, que foram transmitidas pela recorrida aos demais herdeiros no montante de 4 milhões, conforme se depreende as folhas 117, 118 e 119 e 128 do auto de infração. Em 16/11/2006 foi juntado aos autos de inventário o instrumento particular de partilha amigável, constando o valor das cotas da empresa Tintas MC pertencentes à recorrida no valor de 1.021.362. Então, basicamente, para cada cota social, foi atribuído no inventário o valor de R$ 1 por cota, o que dá 1.021. Em 17/11/2006, a Fazenda Paulista homologou o pagamento do imposto de acordo com os valores informados nos autos do inventário. Em 17/07/2007, houve a homologação judicial do inventário. Em 2008, foi declarado pela recorrida, na declaração de imposto de renda, a transmissão das cotas patrimoniais efetuadas em 2006 no valor de 4 milhões. Em 6/9/2012, a recorrida teve ciência da lavratura do auto de infração, exigindo o pagamento semestre do ITCMD sobre a transferência de cotas declaradas no imposto de renda. Assim, conclui-se que a transferência ou venda de cotas da empresa Tintas MC pelo valor de 4 milhões, firmada pela recorrida e registrada por escritura pública
2 dias antes da juntada do instrumento particular de partilha amigável aos autos de inventário, constando o valor das mesmas cotas a importância de 1.021.362, revela a mim o cristalino interesse sonegatório da recorrida, eis que, antes mesmo da homologação judicial da partilha amigável, o real valor das cotas sociais, imensamente superior ao que foi declarado em juízo, já era de conhecimento da viúva, e frise-se, foi conscientemente omitido no processo de inventário. Daí, inclusive, a concordância desse julgador quanto à contagem do prazo decadencial pelo artigo 173.1, sendo inaplicável ao caso o artigo 150, parágrafo 4º, em razão da inexistência de dolo ou fraude. Registre-se que, diversamente do fundamentado pelo juízo de piso, no sentido de que o valor de 4 milhões decorreria de negócio jurídico, que seria a compra e venda dessas ações societárias, posterior à sucessão e, portanto, não alcançável pela tributação do TCMD, evidencia-se pela prova dos autos que, antes mesmo da juntada do instrumento particular de partilha amigável nos autos de inventário, constando como valor das cotas sociais a importância de 1.021.362, compromissou-se a transferência ou venda das referidas cotas pelo valor de 4 milhões, firmado pela recorrida e registrada por escritura pública. Assim, corroboro com o argumento pela autora do feito, ao defender que, abre aspas, a escritura citada no item 6 foi lavrada em 14 de novembro de 2006, em data anterior, portanto, à homologação da partilha oferecida pelos interessados no espólio do esposo da autuada. Os valores ali lançados, em particular aquele referente às cotas societárias aqui tratadas, as quais, resta provado, foram clara e documentalmente subvalorizadas na instrução do inventário, trazem novas informações sobre os bens partilhados, não compulsadas quando do exame de inventário ora tratado. Fato é, o real valor das cotas sociais, que é o valor de mercado, era contemporaneamente muito superior ao valor atribuído pela recorrida a tais cotas, não se revelando financeiramente lógico que os herdeiros adquirissem tais cotas por valor tão superiores ao valor atribuído a elas em sede judicial, que foi de R$ 1 por cota, sem que se soubesse previamente o real valor de tais cotas. Aliás, a legislação aqui é cristalina. Para fins de que trata essa lei, considera-se o valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão. Artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 10.705 de 2000. Ainda o artigo 14, aqui tem alguns errinhos, depois eu vou corrigir. Ainda o artigo 14, caput, parágrafo 2º, prevendo que, no caso de bem imóvel ou direito não abrangido pelo disposto, a base de cálculo é o valor corrente de mercado do bem, título, crédito ou direito na data da transmissão do ato translativo. E o valor das ações representativas de capital de sociedades é determinado segundo a sua cota média alcançada na Bolsa de Valores na data da transmissão ou na imediatamente anterior, quando não houver pregão ou quando a mesma não tiver sido negociada naquele dia, regredindo, se for o caso, até o máximo 180 dias. Digo que não restam dúvidas que o valor de mercado das cotas sociais não era aquele estimado pela recorrida, e sim o valor desnudado quando sua quase imediata negociação com os demais herdeiros, concluindo pela irregularidade na tributação do imposto causa-mortes, legitimando-se o lançamento de ofício. Em tempo, anota-se não haver a demonstrada correlação entre os valores comprovadamente já recolhidos em nome da recorrida, porque há valores de TCMD juntados às folhas 230, 235 e 242, e a transmissão das cotas sociais em exame, ou seja, não identifica-se qualquer tributação anterior ao lançamento de ofício incidente sobre a base de cálculo do tributo, ainda que parcialmente. O que eu digo aqui é que, apesar de ter sido atribuído aí por essas cotas sociais o valor de 1 milhão e pouco, após a análise dos recolhimentos que haviam sido feitos em sede judicial, não é possível comprovar que nada relativo a essas cotas sociais houve o recolhimento do imposto. Então, aqui não há nem se falar em redução aqui do quanto devido,
porque não há informação realmente de que nada foi recolhido acerca dessas cotas sociais. Em suma, apesar de dizer que não é objeto aqui de rejulgamento a questão da decadência, por entender que a Câmara Superior já decidiu que a decadência está afastada exatamente por entender que aplica-se o artigo 173, por ter concluído que houve aí uma questão de dolo, eu retomei esse assunto, concordei com essa premissa e, e ao afastar essa condição, parti para o mérito e entendi que o valor realmente é aquele que foi atribuído pela compra dessas cotas e não aquela sem qualquer fundamento que foi atribuído pelos herdeiros no processo de inventário. Por essa razão, entendi como legítimo o lançamento e conhecido recurso de ofício e dele provimento, restabelecendo integralmente o auto de infração. Aqui é importante frisar que não era causa de anulação da decisão recorrida, a decisão de primeira instância, porque apesar de se firmar no sentido de que houve a decadência, ela se preocupou em enfrentar todas as questões de mérito. Então, enfim, transitou por todos os argumentos da defesa, né? Então, não é caso aqui de retorno à primeira instância, é possível aqui se julgar esse caso nessa instância, razão pela qual eu restabeleci o auto de infração. Eu só vou redigir aqui uma edição breve de uns erros que eu identifiquei no voto durante a leitura e pergunto para os colegas se tem alguma consideração com relação ao voto, alguma dúvida, se há concordância. Presidente, eu tinha uma dúvida em relação aí à questão do retorno ou não para uma nova decisão de primeira instância, mas me parece que eu concordo em relação ao fato de que houve, sim, a apreciação também de outros pontos além da decadência, né? Então, essa era a única questão, e levando em consideração também que a Câmara Superior afastou também a questão da decadência aí, e praticamente delimitou, né? Agora a questão sobre o julgamento, então eu acompanho o seu voto, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu também adianto que eu vou acompanhá-lo no voto, doutor Ítalo. Acredito que todas as questões foram bem apreciadas e não restou nenhuma dúvida. Obrigado, doutor Silag. Doutor Ítalo, eu também só gostaria de fazer uma observação, já que o senhor está fazendo aí as correções. Perfeito. As folhas 3 aí do seu voto, em determinado momento está escrito assim: em oportuno parêntese, registre que o AIN transcreve como acusação fiscal a falta de pagamento do ICMS. Tá ok. Deixa eu identificar aqui. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo da folha 3 do voto.
Agradeço ao Dr. Paulo. Já fiz a correção aqui e já lancei o voto. Não havendo mais considerações, eu encerro os debates e faço a verificação do quórum. Dr. Paulo, o senhor conseguiu identificar, tem um botão aí para confirmar a presença nessa votação. Eu acho que fica abaixo do registro, abaixo do voto, se eu não me engano. Não, para mim está só aparecendo no voto eletrônico, está aparecendo processo de pauta e quórum suficiente para votação, desconectar-se da sessão e despachos da sessão. Não, acho que o doutor precisa clicar de novo nesse auto para voltar na página dele. Perfeito. Aí, abaixo do voto, vai ter lá uma janelinha. Isso mesmo, perfeito. Perfeito, ok. Resolvido. Perdão. Perfeito. Imagina, aí eu inicio votação e aí vai aparecer realmente a janela do voto e o botãozinho para clicar no voto que o doutor vai acompanhar, no caso é voto único, né? E gravar esse registro. Dr. Silag, conseguiu votar? Eu votei agora e, de repente, a tela mudou. Não sei, foi registrado o meu voto? Por enquanto não apareceu. Então não sei se o sistema aceitou o registro. O doutor consegue voltar na página para ver se consegue registrar de novo? Agora acho que foi. Foi. Obrigado, doutor. Obrigado. Todos votaram, encerro aqui a votação. Encerro também o julgamento desse auto de infração. E formalmente eu encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. Eu peço a gentileza para o Jailson encerrar a gravação.